Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que há de vir. Que alegria nós estarmos aqui. Eu gostaria de agradecer ao Pai, juntamente com os irmãos, por mais um ano de vida da Segunda Igreja Batista em Santa Dalila. Louvado seja o nosso Pai por estarmos completando mais um ano, pela misericórdia do Senhor. Estamos longe geograficamente, estamos longe circunstancialmente, mas jamais estaremos longe do mesmo Espírito. Sempre seremos próximos, porque o que nos aproxima é o mesmo modo de pensar, o que nos aproxima é o Espírito de Cristo que foi partilhado em nosso coração. Portanto, hoje é um dia de se alegrarmos, sim. E esse dia, dia de Sexta-feira da Paixão, é um dia maravilhoso para meditarmos no papel da igreja, naquilo que nós somos como igreja. E eu, como pastor interino, me senti desafiado e me vi responsável em poder trazer uma palavra da parte do Senhor para todos os irmãos, para que a gente, nesse dia, pudéssemos, mesmo em nossos lares, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Porque a igreja, ela é vitoriosa. A igreja é aquela que participa do sacrifício de Jesus para que ela também possa participar da sua glória e da sua redenção. Portanto, gostaria de abrir a palavra do Senhor e ler com vocês um trecho da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. É, na verdade, o motivo da oração do apóstolo Paulo pelaquela igreja. A igreja que ele amava, a igreja que ele ensinava, a igreja que ele tinha muito carinho por ela. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder, para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Queria ler até aqui, porque Paulo vai expressar os motivos pelo qual ele orava pela igreja. Ele dizia, olha, desde que eu ouvi falar do amor que vocês têm uns para com os outros, desde que eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, eu não deixo de dar graça. Eu quero dar graças ao Senhor pela Igreja Batista em Santa Dalila. Eu quero louvar ao Senhor nesse dia pela Igreja Batista em Santa Dalila, por tudo aquilo que Ele é nela e através dela. Mas eu quero também trazer a nossa memória, a nossa reflexão, que a igreja ela está crescendo, ela está, os anos passarem não pode ser sinônimo de envelhecimento. Os anos passarem na meditação da palavra precisa ser sinônimo de amadurecimento, de crescimento. E quanto mais a igreja cresce, quanto mais a igreja se desenvolve na sua maneira de pensar Cristo, mais ela vai enxergando que o chamado dela, na verdade, não é apontar para que para os outros, para que aquilo que Deus fez por ela, Deus também fará pelos outros. Não. O papel dela é cada vez mais deixar Deus ser através dela. Na verdade, o papel da igreja é cada vez mais mostrar ao mundo, revelar ao mundo o Salvador que há nela. Que, na verdade, agora a igreja que está em Cristo Jesus foi chamada para ser o corpo de Jesus, para ser o corpo de Cristo. E a gente sabe o que aconteceu com o corpo de Cristo. Foi moído, foi ferido. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele.
Nós também, irmãos, como Igreja de Cristo Jesus, estamos aqui para manifestarmos esse amor. Por isso, vamos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo. Meu amado irmãos, nós precisamos começar a nos identificar cada vez mais como corpo de Cristo. O que significa? Nós precisamos, com o amadurecimento e à medida que a palavra de Deus vai ganhando consistência em nosso coração, a gente precisa se identificar com aquele que se oferece como oferta viva para que o amor do Pai seja manifesto, venha se revelar àqueles que ainda não conhecem como Pai. Você está entendendo, meu irmão? Nós, à medida que os anos passem e à medida que a gente medite na palavra de Deus, cada vez mais nós vamos nos identificando com o corpo de Cristo. E se identificar com o corpo de Cristo é saber padecer para a manifestação desse amor. Por isso o apóstolo o apóstolo Pedro vai dizer para nós, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, lá a partir do verso de número 13, alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Meu querido irmão, o nosso chamado é para que a gente se ofereça cada dia mais, para que a gente subjugue o nosso corpo, para que a gente subjugue os nossos desejos, para revelar o amor de Deus àqueles que nos rodeiam. Você lembra muito bem que na noite em que Jesus foi traído, Jesus deu uma ceia. Ele era um anfitrião. E é muito interessante, irmãos, o lugar que Judas ocupava a mesa. Havia apenas um lugar de honra à mesa. E esse lugar de honra à mesa ficava à esquerda do anfitrião. O anfitrião era Jesus que estava oferecendo o jantar. Mas o lugar de honra ele deu a Judas, ele deu a um traidor. Ele deu àquele que ele sabia que iria negá-lo, sabia que iria precificá-lo, aquele que ele sabia que iria colocar um preço. Ele deu a ele. Mas por quê? Porque Jesus era ingênuo? Porque Jesus não sabia? Não. Porque Jesus queria deixar todos os homens indesculpáveis diante do amor do Pai revelado através dele. Da mesma forma somos nós, irmãos. Nós precisamos amadurecer a tal ponto de pararmos de nos identificar com aqueles que estão à volta de Jesus e começarmos a identificarmos como aquele que está servindo a mesa àqueles que ainda são seus inimigos, aqueles que ainda vão os trair, aqueles que ainda estão ali para reclinar a sua cabeça no meu colo, apenas como quem vai buscar em mim uma segurança. Meu querido irmão, com quem a gente vai se identificar ali? Com aquele que deita a cabeça no colo de Jesus? Ou nós vamos se identificar com Jesus, que foi colo para aqueles que ainda são crianças, para aqueles que ainda não conhecem o Pai e por isso não sabem do seu papel no mundo? Você está entendendo, meu querido? O apóstolo Pedro, ele continua: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, se alguém que sofre, não sofra por motivos escusos, não sofra porque realmente deu mole, mas sofra porque você estava empenhado em amar aquelas pessoas que conviviam com você. Que a igreja sofra, mas sofra não porque ela deu mole, não porque ela está fazendo bobagem, mas sofra porque ela está empenhada, porque ela está enfrentando dia após dia os sinais da morte que rodeiam a comunidade. Sofra porque
porque ela está dia após dia empenhada em manifestar o amor de Deus. Ainda que muitas vezes as pessoas possam olhar a igreja passando por dificuldade, a igreja passando por tribulações, e as pessoas lhe dizer assim: olha, estão distantes de Deus, por isso que estão passando por isso. Não, irmãos. Jesus experimentou o distanciamento da divindade para que ele pudesse revelar a proximidade da comunhão com o seu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 53 vai dizer para nós que nós o reputávamos como aflito, como de Deus oprimido. Muitas vezes, por causa do amor de Deus que nós vamos revelar através da nossa vida, as pessoas podem olhar para a gente e dizer assim: Deus não está com aquela igreja. Olha quanto sofrimento, olha quanta luta, olha quanta batalha aquela igreja enfrenta. Mas, meu querido, nós que somos de Cristo, estamos esvaziados do nosso orgulho e estamos empenhados em manifestar o amor de Deus a elas, de maneira que muitos sofrimentos que nós só passamos por causa da nossa maturidade. De maneira que a gente pode orar como Jesus lá na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Meu querido irmão, sendo assim, o apóstolo Pedro ainda continua: contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio de seu nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Meu querido, o desafio é que a gente continue na prática do bem. Não na prática daquilo que é certo, mas na prática daquilo que revela o amor, na prática daquilo que revela a bondade, na prática daquilo que revela a graça, na prática daquilo que revela a misericórdia, porque nós sabemos que o nosso Pai não deseja que homem nenhum se perca, e nós também não. Ainda que saibamos que alguns serão perdidos mesmo, ainda que saibamos que alguns serão condenados, mas nós estamos empenhados para que eles, se forem condenados, sejam condenados indesculpáveis, para que, se eles quiserem falar mal de nosso Pai, para que eles quiserem falar mal de nós, eles tenham que inventar calúnias e mentiras, porque nós estamos empenhados em amá-los como um irmão ama o outro irmão, como um pai ama seu filho. Deus abençoe, um parabéns à igreja, um grande abraço, que a misericórdia do Senhor, que a graça de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus se ache em todos os corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.